Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa trilha de cibersegurança, né? A nossa trilha IT em Cyber Training, e com uma aula bônus, né? Eu não tava no planejamento essa aula que eu vou fazer aqui, mas como é um assunto muito importante, né, eu resolvi injetar ali no planejamento, né, que são os ransomwares de criptografia, né? Então a gente vai ver alguns temas a respeito desse tipo de malware que tem atacado tantas empresas, né, e pessoas também, né, de todos os portes, todos os tamanhos. Então é importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimentos sobre esse tipo de malware também. E agora vamos ao resumo do que nós vamos ver aqui. Vamos falar sobre a definição de ransomware, de criptografia, né? Como somos atacados, né? A gente vai dar um breve resumo ali de como nós somos atacados e como nos defendemos, né? Como nós impedimos ali, como nós fazemos para prevenir esse tipo de ataque. Então, o ataque de ransomware, ele vai contra dados, né? Ele não vai contra a infraestrutura em si. Eu não quero derrubar um sistema, eu não quero derrubar alguma appliance da sua rede. Simplesmente eu quero atacar o que é mais importante ali, que são os seus dados, que são o ativo mais valioso, né? O que uma empresa hoje faz sem dados, né? Imagina só, o próprio YouTube que a gente está trabalhando aqui, né? O YouTube pega dados da minha navegação, os vídeos que eu costumo acessar, né? E ele consegue traçar um perfil daquele tipo de vídeo que vai ser bom para mim. Ou seja, né? Ele traçando aquele tipo de vídeo que vai me atrair a atenção de que eu vou assistir, o que ele vai fazer? Vai colocar anúncios ali dentro, né? E esses anúncios eu vou acabar assistindo e ele vai acabar recebendo por esses anúncios. Então os dados em qualquer tipo de negócio é o ativo, né, mais valioso, né? Precisa ali ser protegido, tá? Sem acesso aos dados, o negócio pode ter prejuízos gravíssimos. Imagina o YouTube sem os meus dados de navegação, sem os dados de navegação de todo mundo, né? Sem acesso aos dados, as empresas podem falir, né? Imagina só uma empresa que perdeu por completo ali, com certeza, todos os dados, né? Essa empresa não vai conseguir se sustentar se ela não tiver ali, né, um backup para recuperar essas informações. E sem acesso aos dados, os negócios também vão ficar paralisados, né? Então, se você tem um ataque contra os seus dados, enquanto você não recuperá-los, né, você fica sem poder ali fazer a atuação, né, atender ali os seus clientes. Os atacantes entenderam que atacar os dados é uma fonte de dinheiro, né, muito grande, né? Muito grande justamente porque dessa importância que nós acabamos de verificar, né? E aí foi criado um tipo de ataque, né, que chama ransomware. Não é algo novo, esse ataque já é algo bem antigo, é que veio à tona recentemente devido ali a alguns fatores, né? Então, o ataque de ransomware, ele vai através de criptografia, né? Aqui a gente está falando de ransomware de criptografia, porque existem outros tipos. Através de criptografia, ele vai tornar esses dados inacessíveis. Então, você chega para trabalhar na segunda-feira e não tem as suas informações, não tem as suas planilhas, não tem nada ali mais, né? O seu banco de dados da sua aplicação de negócio está criptografado, né? Ele vem da palavra ransom, né? Ransom, que é sequestro, né? E o ware ali vem de software, né? Se você juntar as duas coisas, vira ransomware, né? Os atacantes, eles vão requisitar um valor em resgate, tá? E geralmente em criptomoedas para difícil rastreio, né? Então, mais do que te atacar, né, eles querem não ser detectados, não ser presos. Eles querem aproveitar o dinheiro ali, né, na maior tranquilidade possível. Então, com criptomoeda você dificulta muito esse rastreio de quem foi que realizou esse ataque, né? Enquanto a vítima não paga o resgate, a chave de criptografia não será liberada pelos criminosos, tá? Porém, né, não é recomendável pagar resgate. É recomendável que você tenha prevenção para que você não tenha que pagar esse resgate. Porque, primeiro, não tem como você confiar em criminoso. Você paga o resgate, mas será que ele vai te dar a chave de criptografia? É. E outro ponto, se tiver um bug ali que ele não consiga descriptografar, ele vai te dar suporte, você já pagou, né? Então você não tem garantias disso. O ransomware, além de tudo, ele pode exfiltrar dados, ou seja, não só vou criptografar os dados daquela empresa, como eu também vou copiar, vou fazer uma cópia daqueles dados, né? E aí o que eu consigo fazer agora? Um segundo tipo de extorsão. Porque primeiro eu disse que você tem que me pagar para que eu libere a chave de criptografia e você volte a ter acesso aos seus dados.
E agora, eu também posso fazer, né? Se fosse um atacante, né? Posso dizer, olha, eu estou com os seus dados. Então, se você não me pagar mais essa quantia aqui, eu vou colocar os seus dados na Dark Web, eu vou publicar na internet, eu vou contar para todo mundo os seus segredos industriais, os códigos-fonte das aplicações que você desenvolve, né? Todos os segredos que tem aí dentro do teu negócio eu vou contar para todo mundo se você não me pagar, né? E esse tipo de extorsão, ele pode durar ali o tempo que o atacante quiser, né? Então é muito perigoso, né? O ransomware também, ele vai atuar ali na destruição dos backups, tá? Então você tem lá um servidor de backup, ou você tem um backup ali, por exemplo, o Shadow Copy do sistema operacional, né? Ele vai atuar nessa destruição desses backups para que você não consiga se recuperar, né? Então é um dos pontos interessantes aqui, né? Ele vai explorar normalmente ali vulnerabilidades, né? Justamente porque ele vai precisar, às vezes, escalar privilégio, ele vai precisar injetar ali em algum processo, de repente, para se disfarçar, né? Então, ele vai explorar ali vulnerabilidades para que ele possa atuar, né? Protocolos frágeis, implementações frágeis, né? Que não foram ali feitas com as melhores práticas, né? Então, vai acabar sendo, né, um prato cheio ali para o atacante. Quando a gente fala de criptografia, né, vocês podem estar se perguntando por que a gente não simplesmente quebra a chave criptográfica, né? Porque isso é computacionalmente impossível com a computação atual, né? Justamente porque a gente está usando criptografia forte, né? O atacante vai usar criptografia forte, tá? Justamente para que você não consiga atacar a chave por força bruta. Então lembra da aula de criptografia, tá aqui no canal também, né? O atacante aqui no caso, vamos supor que ele seja a Alice, para que o Bob, né, que aí é a vítima, para que o Bob possa abrir os seus dados ali agora, ele vai precisar da chave de criptografia. Se não, né, não vai dar, né? Então, só adaptando o nosso exemplo de Alice e Bob, né? Esse Alice e Bob, ele é mais ou menos A e B, né? Por isso que a gente chama sempre Alice e Bob. É um exemplo comum quando a gente fala de criptografia. E por que a gente não quebra a chave, né? Então, veja quantas chaves a gente pode ter. 2 elevado a 256. Que dá esse número aqui que eu não sei nem ler, né? Então, eu calculei ali com o Google. Então, fica um número muito grande, um número muito elevado de chaves, e mesmo para computadores super potentes, fica complicado de quebrar uma chave dessa, levando ali, né, muitos milhares de anos. Daqui milhares de anos ou milhões de anos a gente já vai ter virado pó, né? Você pode também estar se perguntando aí, né? Ah, mas e se eu usar um computador quântico, né? Mas isso vai ser um assunto para outro vídeo, né? A gente não tem os computadores quânticos disseminados para uso comercial ainda, né? E o descriptografador funciona? Não sei se você já viu falar, mas existem descriptografadores de ransomware. Então, o que acontece aqui, né? Então, existem casos em que pesquisadores conseguem obter, explorando ali alguma falha do próprio ransomware, ou seja, o ransomware teve uma vulnerabilidade, né? Ele consegue detectar qual é a chave de criptografia que foi utilizada, né? E aí, os pesquisadores conseguem desenvolver os descriptografadores, né? Tem um site bem legal, vou deixar aqui na descrição para vocês, que é o No More Ransom. Lá tem vários artigos sobre ransomware, bem interessantes, tá? E também tem os descriptografadores também. Eu nunca testei nenhum dos que estão ali, tá? Eu nunca testei descriptografador, mas eu vou, qualquer hora dessas, gravar um vídeo tentando descriptografar alguma coisa pra gente ver, né, como que funciona, tá? Mas é um site bem legal, tá? Recomendo vocês acessarem para que vocês tenham mais informações sobre isso, tá? E justamente, né, o que eles fazem? Isso que a gente acabou de falar, né? Eles vão pegar ali as falhas de configuração, falhas de programação, né, dentro do ransomware para tentar obter a chave criptográfica, né? Justamente porque a gente já viu que obter a chave por força bruta, ou seja, por tentativa e erro, não é possível, né? Então, mas pode ser um processo, né, caro e demorado, né? Então, você não pode, né, esperar o desenvolvimento de um novo descriptografador, né, para que você possa ir lá e descriptografar os seus dados, né? Você precisa se prevenir, precisa ter outros meios que a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque esses descriptografadores, eles são para ransomwares que já existem, que já foram utilizados ali, né? Os novos, né, que você vai ter ali, eles possivelmente não vão ter ainda, né? Justamente porque isso vai levar um tempo para ser descoberto, tá? Então, ser atacado e contar com um descriptografador pode ser que não seja uma boa ideia,
tá? Porque pode ser que você não tenha o descriptografador para aquela versão daquele ransomware, né? Ou para aquela release ali daquele ransomware, vamos dizer assim. E como que a gente se infecta com um ransomware, né? Quais são os vetores aqui? Bom, uma infecção, ataque de phishing, né? Um dos mais comuns, quando o atacante tenta fazer você clicar em alguma coisa, tá? E não subestime esse tipo de ataque, porque ele é muito bem feito, né? A gente tem reportes aí, por exemplo, do CISO Advisor, de atacantes utilizando inteligência artificial para criar ataques de phishing muito convincentes, né? Porque um ataque de phishing, ele não vai simplesmente fazer igual antigamente, né? Quem foi da minha época sabe do Orkut, que mandava um link para você. Veja as fotos do final de semana. E você no final de semana passou, sei lá, estudando, passou em casa, não tem foto nenhuma, né? Esse ataque de phishing, muitos caíram, mas ele é um ataque de phishing muito superficial, né? Mal feito, para ser bem honesto, né? Os ataques de phishing de hoje não são nada superficiais, né? Muitas vezes eles vão ser direcionados para aquela pessoa, né? Então, o atacante levanta informações na internet sobre aquela pessoa, e-mail, o que ela comprou, que carro que ela tem, que roupa que ela usa, para fazer, por exemplo, né, imagina que eu sei agora qual carro que ela usa, sei o CPF da pessoa, sei tudo, sei qual a concessionária que ele comprou o carro, né? E agora eu vou mandar um phishing com uma promoção. Pronto, né? A pessoa vai lá e clica e agora está instalado alguma coisa ali na máquina dela que ela nem sabe o que é, né? USB infectado também. Então, se você encontrar um USB aí perdido na rua, é melhor jogar fora, né? É melhor jogar fora porque aí pode ser, né, que alguém colocou ali uma isca, né, para você justamente pegar esse USB e levar para um negócio, levar para sua casa ali, plugar e o atacante ter acesso remoto, né? Fora outras coisas, né? Você pode infectar o seu próprio USB também, colocando alguma coisa ali que você não saiba que é algo malicioso, né? Tem os famosos RATs, né? Remote Access Trojan. Então, você acha aquele arquivo ali na internet, né, aquele programa que você fala assim, nossa, vai salvar minha vida, né, vai ajudar a fazer umas coisas que eu faço hoje manualmente, vou passar a fazer automaticamente. Muito cuidado, né? Use softwares assinados digitalmente, tá? Essa é uma recomendação muito interessante para a gente evitar ataques. Justamente por quê? Porque você pega um software qualquer que não é assinado digitalmente, você acha que aquele software ali foi desenvolvido por pessoas bem intencionadas, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes pode ser que houve muitas vezes pode ser que o atacante criou até um software bom que funciona, mas por trás ali por debaixo dos panos está liberando uma porta de acesso para tua máquina, para tua infraestrutura, para tua rede. A gente teve uma grande empresa, né, uma grande companhia ali recentemente atacadas, né, segundo eu vi no noticiário, justamente por causa desse tipo de coisa, né? Usou um software que não era, vamos dizer assim, homologado, né? Era um software pirateado, inclusive, pelo que eu me lembro agora, não me lembro bem. Instalaram lá, deram acesso remoto, sem querer, obviamente, para o atacante. O atacante entrou lá e atacou a empresa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui também. E outros vetores, né? Podem haver outros vetores, sei lá, coloquei arquivos no celular, transferi para a empresa, transferi para outro lugar, transferi para o computador, né? Então, tudo hoje pode ser utilizado como um vetor. Eu trouxe aqui os 3 principais. Então, relembrando aqui, está aqui a nossa topologia, né? Então, a nossa topologia aqui, e a gente vai desenhar uma figura aqui de um atacante, né? Tá aqui, ó. O atacante está aqui, o que a gente vai chamar de C2, né? E aí, vamos supor que o usuário aqui, ele clicou em algum phishing, ele colocou algum USB infectado, instalou alguma coisa indevida, como a gente viu anteriormente. E aí, né, agora o atacante ele consegue começar a compreender, né, começar a enumerar ali tudo que você tem na sua infraestrutura, né? Quais são as vulnerabilidades, né? Quais são os problemas que você tem, se você tem backup, se você não tem, né? No nosso vídeo sobre monitoramento, a gente viu que os atacantes ficam ali numa média de 204 dias, né, dentro de uma infraestrutura. Então dá para pegar bastante informações, dá para ele saber o que você faz, qual horário você está trabalhando, qual horário que não, qual horário que roda o seu backup, né, como que está configurado ali os seus servidores. Dá para fazer um inventário ali de tudo, né? Ele tem tempo para isso, tempo e ferramentas automatizadas, né? E aí quando você menos esperar, né, vai acontecer, né, da infecção se mostrar para você, né? Ou seja, ela já estava ali, mas ela vai acabar, né, se revelando,
né? E olha só, né? Ela não vai atacar somente a sua infraestrutura, mas se você tiver, por exemplo, uma VPN configurada com um cliente ou um fornecedor, ela pode, né? Essa ameaça pode aproveitar e atacar o seu cliente e o seu fornecedor também, né? Por isso é necessário muito cuidado quando você conecta com outra empresa, quando você deixa outra empresa conectar, né, dentro do seu ambiente. Porque você não sabe, né? Muitas vezes você não vai saber como é que é tratado a segurança da informação, segurança da infraestrutura, né? A cibersegurança dentro da empresa que você está trazendo ali, né? Para conectar na sua, né? Então é importante você ter ali as melhores práticas quando você faz esse tipo de conexão também, né? Então aqui eu posso, né, atacar um servidor que está, por exemplo, numa máquina virtual, está fora da empresa, posso atacar um usuário remoto, posso deixar a empresa, né, 100% paralisada. É 100% paralisada. Isso é um problemão, né? Porque uma vez que isso aqui acontece, é bem complicado de reverter. Se a gente for avaliar baseado no CyberKill Chain, né, o que os atacantes fazem? Eles fazem lá o reconhecimento, pegam informações sobre a vítima, avaliam tudo sobre aquela vítima, os dados, né? Armam alguma coisa para enviar para aquela vítima, um ataque de phishing, por exemplo, um link malicioso, né? Entregam para a vítima, então mandei esse e-mail infectado, né? Agora eu vou explorar, né? Essa vítima vai clicar nesse phishing ou vai rodar alguma coisa desse USB ou vai rodar esse software que ele não sabe, mas está infectado, e vai rodar ali uma exploração de alguma vulnerabilidade que exista, né? E vai ser instalado o malware, né? E uma vez que esse malware seja instalado, ele vai me dar acesso de comando e controle, né? Ou seja, o atacante agora tem acesso na sua infraestrutura e ele consegue executar ações sobre objetivos, tá? É basicamente o que aconteceu aqui, né? A gente tem o atacante, ele está aqui no C2, comando e controle, né? E com aquela primeira conexão, o usuário deu acesso sem saber e sem querer à infraestrutura, né, daquela corporação e daquela empresa. E como a gente se previne desse tipo de infecção, né? Existem diversas técnicas, né, que nos ajudam, nos apoiam na prevenção de ransomware. É altamente recomendável que você tenha, né, hoje em dia tem as consultorias, né, os MSSPs, onde você consegue fazer assessments, você consegue fazer validações ali se o seu ambiente tá ok ou não, né? Você consegue fazer pentest, você consegue fazer uma série de coisas, né? Mas existem algumas lições ali mais básicas que eu vou trazer aqui para você, mas não deixe de consultar o seu fornecedor de cybersecurity, né? Uma empresa que contém especialistas que vão te direcionar ali sempre para as melhores práticas, tá? Então, primeiro, um ambiente saudável e bem configurado, né? Seja do ponto de vista de funcionamento, seja do ponto de vista de governança, tá? É importante que a gente tenha um ambiente saudável, bem configurado, sob controle, com inventários, né? Você sabendo o que você tem ali, versões do que você tem ali. Então, um ambiente saudável, bem configurado, bem montadinho, vai ajudar a você não ser infectado. Mas não é só isso, né? Boas práticas com credenciais também são requeridas, tá? Por exemplo, o MFA, não é a única, mas o MFA é muito importante, né? Porque justamente imagina só que um atacante escalou um privilégio, né? E escalando um privilégio para, por exemplo, uma conta administrativa, ele pegou a minha conta, por exemplo, administrativa, e agora ele pode fazer o que ele quiser, porque a minha conta é um domain admin que faz o que quiser na rede, né? Só que aí ele vai atuar sem... Ele tem a minha senha, por exemplo, ele quebrou ali, pegou a base do AD por um DC-Sync e quebrou a minha senha, ele pegou ela, né? E agora ele consegue fazer o que ele quiser. Mas se tiver MFA, né, já vai dificultar bastante. Outro ponto, análise e tratamento de vulnerabilidades adequado, né? Não é só analisar, precisa tratar também, precisa corrigir, né? Precisa gerenciar as vulnerabilidades, né? Aquilo que você não vai conseguir corrigir, deve ter uma solução de mitigação, alguma solução de contorno, né? Para que você dificulte, né, a exploração do seu ambiente ali pelas ameaças, tá? E muito junto ali, né? Muito de mãos dadas com isso, a gente tem o patching, né? Que é, você encontra vulnerabilidades e boa parte das vulnerabilidades são corrigidas por patching, ou seja, por pacotes de atualização dos sistemas, tá? Algumas são por configuração, alguma pode ser uma configuração mal feita, mas a maioria, a esmagadora maioria, é por problemas de atualização, de versões que o desenvolvedor já corrigiu, muitas vezes está lá esperando que a gente implemente. Claro, né, que isso não é algo fácil e simples de se fazer, né? Tem que ter ali Gmood, tem que ter teste, tem que ter uma série de coisas, mas não dá para deixar de fazer, porque senão, né, prato cheio para o atacante
te explorar, né? Boas ferramentas de segurança e monitoramento, né? A gente falou na aula passada de CIEM, a gente falou de SOAR, né? XDR também. XDR, né? A principal solução de segurança, né, para que a gente possa defender os nossos ambientes de ataques cibernéticos, principalmente como o Ransom. Né? Claro que em segurança a gente não tem bala de prata, mas o XDR ele já vai aumentar muito a maturidade do seu ambiente para se proteger de ataques, tá? Mas não anula você ter que, por exemplo, fazer o patching, não anula você ter que fazer análise e tratamento de vulnerabilidades, avaliar suas credenciais, como que você trata suas credenciais e ter um ambiente bem configurado, tá? Então, a segurança da informação é um conjunto de práticas, né? Mas se você não tem nada ainda, eu recomendo você começar, por exemplo, por uma ferramenta de XDR, né, que são ferramentas especializadas com inteligência artificial para detectar comportamentos de malware, né, e responder também. Outro ponto que a gente precisa ter como prevenção do ataque de ransomware é ter o backup em dia, né? E, bom, já vi lugares que não tem backup em dia e isso é muito problemático, né? Incluindo aqui um backup offline. Por quê? Se você tiver somente backup online, aquele backup que está acessível ali o tempo todo, o atacante vai lá e encripta aquele backup também, né? Ou ele apaga aquele backup, né? E deixa você, mais uma vez, né, na mão dele, né? E o processo de backup precisa ser validado e testado, tá? Porque imagina o seguinte, você vai lá e fala, não, eu tenho backup, meu backup está em dia. Mas aí você, na hora que acontece o incidente, você verifica que você vai levar muito tempo para você recuperar aquele backup, né? Porque você não tem, de repente, uma infraestrutura com velocidade suficiente para recuperar. Ou não havia um plano, um playbook para você recuperar o ambiente, né? Então, enfim, né? Não adianta só ter backup, o processo de backup tem que ser testado, ele tem que ser validado, tá? Esse aqui é bem legal também, tá? Não podemos deixar de lado treinamento adequado dos usuários. Então, o teu usuário precisa aprender a reconhecer um phishing. Primeiro ele precisa aprender que isso existe. Pode ser que ele não saiba, né? Nós somos os consultores e nós precisamos disseminar essas informações, essas boas práticas também com os usuários, né? Então aqui você tem que fazer um treinamento adequado dos seus usuários, ensinar eles a reconhecer um phishing, ensiná-los a não pegar USBs, por exemplo, que eles encontraram na rua, né? Ensinar que eles não devem baixar softwares de qualquer lugar, tem que ser do portal do fabricante, né? Passar ali aquelas boas práticas que são simples, né, mas que são muito valiosas para que o usuário consiga te ajudar a defender o ambiente, né? Porque você investe em backup, investe em segurança, investe em XDR, investe em CIEM, investe em um monte de coisas e o teu usuário vai lá, não está preparado, não está treinado, ele clica no phishing, né? Você gastou muito dinheiro e pode ser que você seja atacado, né? Porque você investiu só em ferramenta e esqueceu do fator humano, né? E boa comunicação com a área de negócio, né? Para a gente conseguir comprar e validar aquelas ferramentas, adquirir mão de obra, a gente precisa ter ali uma noção, né, de que o negócio ele não é técnico, o técnico somos nós, né? E nós, quando falamos com o negócio, precisamos falar em linguagem de negócio e não em linguagem técnica, né? Então eu não vou falar aqui, olha, baseado no nosso levantamento, se um usuário cair no phishing, o ransomware pode se espalhar pela rede, pelo protocolo WinRM, ele pode instalar serviços que vão carregar no arranque de cada máquina e comunicar com o C2 do atacante. O negócio não vai entender nada e não vai te liberar a verba necessária, né? Simples assim. Mas se você disser, olha, existe um risco alto de um ataque cibernético entrar por tal vetor e esse risco é de X, e se esse risco se materializar, nós podemos ficar X dias parados, né? E vamos ter um prejuízo de Y milhões de reais, por exemplo, né? O negócio já vai começar a entender um pouco melhor, né? Ou trazer exemplos, por exemplo, ou trazer exemplos de concorrência também. De repente, seu concorrente foi atacado. Fala, olha lá, o fulano foi atacado, ficou 15 dias fora do ar, né? E aqui a gente está no mesmo risco de ficar 15 dias fora do ar. 15 dias fora do ar implica em quanto? De dinheiro, de faturamento, né? Então a gente começa a falar em uma linguagem mais próxima do negócio para que a gente consiga ser compreendido. Ninguém vai liberar R$1 para nós se não entender o que está liberando, né? Esse é o fato.